ao vivo. Olá, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma vez. Eu quero desejar a você que está assistindo agora ou que vai assistir depois, né? O pessoal pede sempre para eu deixar salvo para poder eles assistirem depois, né? Assistirem em seguida. E eu quero falar um pouco aí sobre o assunto, né? E na verdade, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que vai ser mais a minha experiência, a minha vivência a respeito disso, né? Então eu já vou dando boa noite para vocês que estão aí agora ligados aqui, né? Que estão assistindo. Boa noite, Daniel, Luana, Pedro, todo mundo que está entrando aí. Não dá para eu ver que entrou um monte de gente de uma vez só. Alice Ribeiro, Matheus da Silva, Neide Magalhães. Bom, obrigado aí por vocês estarem agora. E o tema é o seguinte, o que eu vejo no Evangelho sobre saúde emocional, né? Sobre saúde emocional. E, como eu disse, eu não me proponho a falar como especialista, porque eu não sou, eu não tenho formação nisso, e é importante, seria o mesmo que eu falar como seria a construção de um prédio, um edifício, sem eu ter estudado engenharia civil. Então, é muito perigoso, e esse é um erro muito comum na religião evangélica, sobretudo, da gente chegar lá na frente, eu falo como pastor, né, que já fui, chegar lá na frente e começar a dizer um monte de coisa, começar a dar receitas prontas para as pessoas sobre a saúde emocional, e sem ter estudado sobre isso, sem ter tido formação nessa área. Então, eu vou dar, o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer como paciente, né? Eu fui ao psiquiatra e ele me receitou remédio para eu tomar, como alguém que estava com problemas em relação à tristeza. Na verdade, se eu for observar o meu histórico, desde criança eu sempre fui uma pessoa muito triste. Nunca fui uma pessoa de esbanjar alegria, felicidade. Então, não. Sempre fui uma criança muito tendenciosa à tristeza. E aos sintomas que a gente eu vou ler algumas coisas que eu pesquisei, nada que eu esteja dizendo, mas coisas que eu fui ler para poder a gente ter mais ou menos uma ideia, né? E eu quero ler também um texto da Bíblia, porque eu ouvi muito, eu não sei se você já ouviu, mas eu ouvi muito vários pastores, vários líderes, né, dizerem assim, o meu terapeuta é Jesus. Jesus é meu terapeuta, Jesus é a minha terapia. Eu falo com Deus, o meu terapeuta é Deus. Ok, eu respeito a fé, eu acho que é importante para a vida humana todas as pessoas exercerem a sua fé, a sua crença, mas isso não anula a ciência. Isso é muito importante que as pessoas elas tenham essa noção, porque nós não podemos nos vender ou nos passar para os outros como solucionadores da vida alheia, sem que a gente muitas vezes não tenha nem para nós mesmos. Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso as pessoas elas darem receitas, fazerem propostas que não são da alçada delas. Então, assim, eu demorei até um pouco, até porque há uma certa vaidade na fantasia religiosa, no imaginário religioso, de que a pessoa que está ali na frente é uma pessoa que vai dar todas as soluções para a sua vida. E a pessoa que está ali na frente, ela não vai lhe dar as soluções, ela vai compartilhar a experiência e a vivência dela a respeito da fé, a respeito de Deus, a respeito do que ela entende sobre o Evangelho. Então, quando se trata de questões emocionais, como depressão, ansiedade, ou qualquer que seja o transtorno, né? Alguém que tenha algum sintoma de transtorno, né?
essas coisas, elas todas têm que ser diagnosticadas com um especialista. Se o pastor tiver formação, se o líder da sua religião tiver formação na área, que coisa boa. O ideal é que todos os pastores, penso eu, deveriam ser formados nessa área de humanas, né? Na área de psicologia, ou psiquiatra, ou psicanalista, porque lida com muito conflito humano, que eles querem tudo a usar a Bíblia ao pé da letra, como se a Bíblia fosse um livro de receita. A Bíblia não é um livro de receita, a Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Então eu olho para Jesus Cristo, eu preciso usar a Bíblia como minha regra de fé, e não como uma receita das questões emocionais, como se fosse uma bula. Tá escrito assim. É muito perigoso isso, né? Aí eu me lembro, um certo camarada, que tudo que ele ia fazer, ele abria a Bíblia para consultar a Bíblia, pegar aqui a Bíblia e agora vai ser assim, puf. Aí certa vez, ele muito mal, né? O que a Bíblia está dizendo para mim? Ele foi, puf. E Judas se suicidou. Ele, não, só pode estar errado, tá errado. Ele foi, fechou e abriu de novo. Aí tem aqueles textos que Jesus fala, né, sobre amar as pessoas e tudo, né, e tal. E aí ele vai dizer assim, vou de novo, aí tentou de novo, vai lá tu e faz o mesmo. Então assim, é muito perigoso a gente usar a Bíblia como receita pronta, certo? É muito arriscado. Então não é assim que funciona. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia com vocês, agora no meu relógio é 18 horas e 23 minutos. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, a gente manda aí, ou aqui nos comentários, comentando, né? Ou aqui nessa interrogaçãozinha, tá bom? Manda aí alguma bibliomancia, mais ou menos isso. O texto que eu quero ler é o texto de Mateus 26, como eu estava falando, tem muito pastor que diz assim, não, o seu terapeuta é Jesus Cristo, né? Deus é que é seu terapeuta, a oração é a sua terapia. Eu aprendi uma coisa muito legal com a Patrícia, que ela diz assim, é terapêutico, mas não é a terapia. Isso é muito importante, porque é como se a gente estivesse dizendo que os estudos dessas pessoas, a ciência, o que essas pessoas gastaram na vida de pesquisa, se dedicaram por se preocupar com essa área da ciência, da vida humana, para contribuir para o bem da humanidade, como se tivesse sido em vão, como se a gente estivesse jogando fora todo esse trabalho, toda a importância de todo esse trabalho dessas pessoas para a vida humana, para a humanidade, por uma receita de um camarada que se diz ter sabedoria de Deus. E na verdade, ele no máximo quer ter o controle do povo dele, das pessoas dele. Então, se Jesus Cristo é a nossa base, nossa regra de vida, de fé, então é importante a gente parar para pensar como foi a vida de Jesus Cristo e como ele vivenciou todas essas questões. O texto que eu quero ler é em Mateus 26, é um texto muito conhecido, é o texto de Mateus 26, a partir do versículo 36, que diz assim, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele levou consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu e começou a entristecer-se e angustiar-se. Então ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo. Não sei se você já sentiu alguma tristeza mortal, né? Alguma tristeza de morte. Eu tive algumas vezes, né? A Patrícia usa até uma expressão que ela estuda e ela tem a liberdade para usar as expressões que ela aprende, que é pulsão de morte, né? É a pessoa que está o tempo todo pensando nisso, tendenciosamente, penso eu que seja assim, né? Marcelo está aí, ele pode confirmar. Ela está o tempo todo tendenciosa a isso. Então eu tenho um comportamento assim, por um traço de caráter, né? Meu pai era um cara muito chorão,
E a gente herda características tendenciosas do nosso comportamento também. Quando eu digo que Jesus Cristo é minha regra de fé, eu acabo de ler um texto que Jesus Cristo sentiu uma tristeza mortal. E a tristeza mortal, ela é aquela tristeza que afeta a gente, que mexe com a gente de verdade, né? Então você talvez que esteja me vendo aqui, não sei se você já vivenciou alguma situação desse tipo, já passou por algo assim, e a gente encontra nos evangelhos Jesus falando sobre muito dessa parte não material da vida, né? Não tem receitas práticas. É muito perigoso. E eu, durante um tempo da minha fé, eu enveredei por esse caminho. É muito perigoso a gente ler esses livros que dizem assim, 3 passos para você ser feliz. Quer dizer, os meus 3 passos não necessariamente vão ser os seus 3 passos, né? 10 erros que fez você ser fracassado. Ok, é bom a gente ler as experiências dos outros, a gente observa as experiências alheias, mas isso não significa dizer que vai funcionar do mesmo jeito com você. E aí o camarada compara a vida dele com a minha, eu comparo a minha com a dele e diz, puxa, caramba, tá errado, tem alguma coisa errada. Quer dizer, ele é de Deus e eu não sou, porque eu fiz exatamente o que ele fez, a receita que ele passou. Eu fiz exatamente o que ele receitou para eu ser feliz, e não aconteceu, e não deu certo. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Aí já vem aquela outra ideia introjetada pela religião, que é a ideia da culpa, né? A gente está sofrendo, a ideia dos amigos de Jó, a gente está sofrendo por culpa de algum erro. E não, a gente vê o Filho de Deus, em Mateus 26, triste com tristeza mortal. Aí ele diz assim, a minha alma está profundamente triste, triste até a morte, triste com tristeza mortal. Então, se Deus, que é a nossa base de fé, a nossa regra de vivência de fé, vivenciou uma tristeza mortal, por que nós temos que nos culpar ou nos diminuir por vivenciarmos ou passarmos momentos de tristeza? E aí eu confesso para vocês que eu me culpei durante muito tempo. Por quê? Porque eu fui um pregador de milagre, né? Eu quis muito, tudo juntando, né? Pegava assim a varinha, faz um milagre na vida da pessoa. Vem cá, que eu te oro, eu te unjo, e tal, e acabou. Pronto, seus problemas se acabaram imediatamente. E quando diz respeito às emoções, não é assim que funciona. Não é um piscar de dedo, não é um estalar de dedos, não é um piscar de olhos. Não é o imediatismo que resolve a alma das pessoas. Penso eu, que o primeiro passo é a fala, né? É você externar isso. Tem muita gente sofrendo muita coisa, e essas muitas coisas são caladas em nome de uma venda, de uma pregação, de uma fé inalcançável. Essa fé inalcançável, essa fé inatingível, essa fé que desumaniza as pessoas, essa fé que robotiza os seguidores, essa fé que faz todo mundo ficar no mesmo padrãozinho, na mesma forminha, não é exatamente isso que Jesus Cristo acabou de vivenciar. Jesus ele tá pisando fora da caixa, ele está indo fora do padrão daquele judaísmo do Deus Jeová, que vai arrebentar com tudo. Jeová vai chegando logo de voadora, dando nos peitos logo do diabo, do inimigo, do faraó, né? Aí tem essa ideia, né? A gente gosta dessa... Tem aquelas coisas dos hinos de batalha, dos hinos de guerra. Quando Deus vem como humano, ele não vem... Não. Ele não vem assim. Ele vem suscetível. Né? Ele vem afetável. Então, se Deus é afetável, por que nós não somos? Por que as coisas não podem mexer com a gente? E, na verdade, a grandeza de Deus se dá justamente por isso. Por ele ser um Deus que veste a nossa pele. Por ele ser um Deus que entende o que a gente está passando. Que compreende essas tristezas profundas, essas tristezas de que nós humanos todos sentimos, né? Deus teve fome, Deus enfrentou os momentos difíceis sozinho,
Era um momento mais difícil da vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já passou por alguma situação da vida que você diz, puxa, caramba, ninguém está entendendo o que eu estou passando, ninguém está vendo o que eu estou passando, ninguém sente isso, né? Teve momentos que Deus passou assim, que Deus vivenciou assim. Então a tristeza, ela é uma característica humana, né? Paulo fala que Deus se entristece em Efésios, no capítulo de número 4. A gente acabou de ler o texto de Jesus, que diz que ele ficou profundamente triste, uma tristeza mortal. E aí eu penso a tristeza mortal como uma doença, certo? O ápice de toda doença, o propósito de toda doença, eu já disse aqui, é levar a vida da pessoa, é matar a pessoa, né? Se você contrai um vírus da gripe, importante, se você se vacinou, né? Importante ir lá depois, 14 dias, tomar a vacina da gripe também. E aí o propósito da gripe no corpo é gerar mais problemas, né? Gerar mais e mais, se encaminhar para uma pneumonia ou tuberculose, não sei, vão agravar e até matar a pessoa. E vamos pensar que a tristeza é como um vírus da gripe, né? Ela também vai se instalar na gente, vai afetar, vai mexer com o nosso comportamento, até a gente perder a vida. Então, assim, há tristezas que muito provavelmente, se elas não tratadas, elas vão nos atrair a gente pensar em suicídio, certo? Eu quero ler algumas coisas. Eu queria que tivesse vacina. Vacina para todo mundo, né? Vacina para o Covid, para a gripe, para a tristeza também. Acho que a vacina da tristeza é a fala, né? Como eu disse, primeira coisa. Eu quero fazer um comentário aqui em cima do que a Celina falou, né? O pior é ouvir que quem tem Deus não tem depressão. Nós acabamos de ler que Deus, Jesus Cristo, acabou de passar por um momento de tristeza mortal. Então, o próprio Deus vivenciou isso. A gente não pode criar essa imagem fantasiosa, essa imagem do super-herói inatingível, infantilizada do Deus que resolve as coisas num passe de mágica. Não. Por que eu preciso falar? Penso eu, essa é a minha opinião, não é a verdade. Eu acho que é importante falar porque com a fala a gente vai descobrindo as causas. A gente vai se descobrindo, né? Se ouvir, você já experimentou se ouvir? As coisas que eu falo, quando ela é pronunciada pela boca da Patrícia, pela boca da Ana Júlia, mexem muito comigo. Mexem demais comigo. Então, quando a gente se escuta, a gente precisa, por isso que a oração é muito bom, né? É muito importante orar. Orar é terapêutico. Por isso que João, o evangelista, ele diz que quando a gente confessa, a gente melhora. Né? Então, é nesse sentido. O Gustavo disse que já se sentiu sozinho numa situação. Obrigado, Gustavo, pelo comentário. A gente humano, a gente se sente dessa maneira, né? Da maneira que precisa passar por tudo isso. A vacina da depressão penso eu, Alice, que a vacina não é uma vacina em si, tomou e passou. Eu fui diagnosticado, o psiquiatra disse que eu tinha que tomar remédio 2 vezes ao dia, né? Ele passou algo mais barato para eu tomar, mas eu penso que é aprender a lidar, né? Você vai aprendendo a lidar, não se aprende imediatamente, não é um aprendizado que introjeta dentro da gente e a gente imediatamente se resolve, não, é à medida que a gente vai falando. Um beijo, viu, Márcia? Obrigada aí por tudo. E aí a gente vai aprendendo a lidar. É assim que funciona. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui ou comentário.
Tenho lutado contra essa tristeza, lutado para não deixar ela me tomar por completo. Uma luta difícil, muito difícil. Aí outra coisa que eu acho que é importante, viu, Thalita? Para a luta ficar mais leve, é o compartilhar do peso. Eu passar 1 hora com o braço estendido, segurando o livro, eu consigo, beleza. Mas se alguém vier estender o braço também e segurar junto comigo, fica mais leve e eu aguento mais tempo. Esse compartilhar é o que a Patrícia me falou, que eu precisava de uma rede de pessoas, né? Essa rede de apoio que a gente precisa ter é justamente quando a gente começa a compartilhar. Por quê? Porque ninguém é forte o tempo todo e você não tem a obrigação de ser. Você tem a obrigação, penso eu, e essa é só minha opinião, não é a verdade, de ser honesto consigo mesmo, de dizer o que está sentindo, de dizer o que é que sente, o que é que tem, como se dá, o que é que mexe, o que é que não mexe, tá certo? Gente, uma pessoa com muito tem depressão, o melhor e a intenção. Eu não entendi muito bem. Uma pessoa com muito tem... O melhor é a intenção. Tá, eu acho que eu tento... A gente vai tentar entender. Se quiser mandar novamente, tá bom? E aí eu queria ler para vocês. Hoje eu vou dar uma dica de livro muito bacana, muito legal. Não tá aqui comigo. Eu sei que o Jefferson Souza vai ver depois. Ele disse que ia ver depois. Aí eu vou cobrar aqui ele. Ele me falou, tá com ele o livro, né? É um livro que eu ganhei no ano de 2018. Ganhei esse livro em 2018, da doutora Ana Beatriz. É o livro Mentes Depressivas. E aí eu quero falar um pouco do livro. Ela fala de um momento que a família dela vivenciou, que foi quando a avó dela faleceu, a doutora Ana Beatriz. Ela era criança e ela lembra daquele ambiente de tristeza que tomou de conta da família, sabe? Eu estou me atendo mais à tristeza. Eu podia falar sobre ansiedade, eu podia falar sobre algum outro tipo de transtorno, né? Mas eu quero me ater a esse porque é o que eu posso falar, né? Eu também desenvolvi uma ansiedade, né, nesses dias, mas não tão forte quanto os sintomas da tristeza. E o livro da doutora Ana Beatriz, o livro Mentes Depressivas, é um livro para quem deseja iniciar a ler, a conversar sobre isso, a se ver, né? Chegou mais pergunta aqui. Uma pessoa com muito tempo com depressão, o melhor é a internação? Ah, entendi. Obrigado, viu, Gustavo? Na verdade, não sou eu quem posso dizer isso, nem a própria pessoa, né? O ideal é ela procurar um especialista. Ela tem que procurar um psiquiatra. Existe o psiquiatra, existe o psicólogo e o psicanalista, certo? Então, no caso de quando interfere na rotina, quando muda, né? Eu vou já ler alguns sintomas aqui para a gente ir entendendo mais. O especialista vai dizer se é necessário internar, se é só a medicação, né? Essa pessoa, se ela vai ficar fazendo terapia, a terapia é muito importante, muito valioso, muito legal. É o seu cunhado, né? Da outra vez a gente até orou por ele também, não foi? Tem uma pergunta aqui. Eu acho que a depressão é sinal de que fomos fortes por muito tempo. É sinal de que fomos fortes por muito tempo. E a Glaucia está dizendo. Sinal que precisamos compartilhar, sim. Eu diria que eu entendi a sua maneira de expressar, e aí eu queria colocar da seguinte maneira. Eu diria que a depressão é que a gente se posicionou como forte, ou a gente se sentiu na obrigação de ser forte muito tempo. Tipo, vou dar um exemplo. A família, todo mundo se esperava da mãe. A mãe faleceu. A filha mais velha vai querer se sentir mãe dos irmãos. Aí absorve os problemas, vai querer resolver tudo. Essa pessoa, ela se obrigou a ser forte muito tempo, vai ter uma hora que ela, não aguento, tá tudo sobre mim, né? Ou então,
é a mulher que faz tudo, que sustenta tudo na vida, aguenta o filho, tudo. O marido nunca vai lá para ajudar no conflito com o filho. Chega uma hora que essa mulher entra em crise. Então a gente não é obrigado a ser forte o tempo inteiro. E um Jesus que assume, eu estou triste a ponto de morrer, um Deus que assume isso, que se assume publicamente como um Deus que está triste a ponto de morrer, não é um Deus que está com a pretensão de querer parecer ser forte, né? Grande abraço, Jetson, também. Eu quero ler algumas coisas que eu fui pesquisar para poder não falar bobagem, tá certo? Alguns sintomas da tristeza, da depressão. No humor, pode causar apatia, sensação de culpa, ansiedade, descontentamento geral. Sabe aquela pessoa que, sabe quando você não tem, nada mais tem graça? É importante parar para pensar nisso, entendeu? São coisas que a gente tem que conversar. No comportamento, a pessoa muito agitada, que não para e tal, essa pessoa tem alguma coisa inquieta dentro dela. Ela tem alguma coisa que está inquietando o seu coração, a sua alma, né? No comportamento, a automutilação, isso é muito grave. A gente vivenciou uma situação bem difícil pra gente, né? Eu me lembro que foi em 2018, não foi, Patrícia? Que eu tava em Cascavel fazendo um evento evangélico e a Ana Júlia estava tendo uma crise dentro do shopping de Maracanaú. E a gente levou ela pro alergologista, é assim o nome, né? Alergologista, que é de alergia, porque ela se coçava muito, né? Na verdade, ela não se coçava, ela se mutilava. Então, esse é um dos sintomas, é uma das características da depressão. O choro excessivo. Eu me lembro que eu chorava muito, mas eu acordava chorando, eu ia dormir chorando. Eu estava dirigindo, eu chorava na estrada, eu chorava muito. Era um choro que... bufo. Choro. Com relação ao sono, ou a pessoa desperta rápido demais, ou despertar precoce, ou ela tem sonolência o dia inteiro, ou ela tem insônia, né? Na cognição, a capacidade de aprender, né? a sua inteligência, ela pode ter uma dificuldade de concentração, ela pode ter uma lentidão para exercer atividades. Na questão do peso, ela pode ganhar ou perder peso. Então são coisas, são evidências, sintomas que é importante falar. E a fala é muito importante a gente parar para pensar nisso. E aí eu queria que a gente parasse para pensar numa coisa muito, muito legal, que funciona mesmo, que é a participação do pai e da mãe na vida de um adolescente, na vida de um filho e na nossa, adultos, né? Como é que foi isso? O que é que faltou? O que é que não faltou? E eu falo isso porque eu ouvi isso, né? Não como alguém que está dando... É sempre assim... É sempre dizer... Não, eu estou compartilhando a minha experiência a respeito disso e falando de um Jesus Cristo que a gente acabou de ver que Jesus, ele expressa que estava triste, uma tristeza mortal. Então, antes de tudo isso, eu não fiz nenhum tipo de... Eu tô repensando esse negócio de esboço, né? Porque o esboço, ele pode cair na tentação da gente dar receitas para as pessoas. E eu não quero dar uma receita, eu quero só compartilhar o que a gente vivencia. Tem muita coisa que a gente escuta, e eu estava vendo eu até postei esses dias um memezinho de uma mulher no terapeuta. Ela dizia assim: engraçado como a minha mãe, e eu estou falando justamente sobre isso, sobre a questão dos pais, né? Alexandra e eu estamos aqui, Rafael e Alexandra, um abraço. Os pais participando da formação dos filhos, e a mulher dizia assim: engraçado, incrível como minha mãe ativa todos os meus gatilhos, todos os gatilhos ruins dentro de mim. Aí o terapeuta vai dizer assim: porque foi ela que os instalou.
Então, é muito importante a gente parar para conversar sobre isso, para falar sobre isso, para dizer como é isso. Aí tem gente que vai para o álcool, pela depressão, procura o álcool. Eu procurei o álcool, procurei a droga também. Isso mexeu muito comigo, me afetou muito durante muito tempo, em espaços, né? Em períodos eu tinha paradas e recaídas. E isso mexeu muito comigo, mexe muito com as pessoas que estão aqui, porque faz a gente desenvolver rotinas paralelas, sem se conectar com quem está perto da gente. Então a pessoa vai afundando cada vez mais. Ela vai afundando cada vez mais. Alguém precisa jogar a boia. Alguém precisa jogar a boia para essa pessoa não se afogar. Porque se não jogar a boia, é muito difícil alguém sair sozinho, com as próprias forças, com as próprias pernas. E a boia pode ser uma palavra, a boia pode ser uma visita, pode ser um abraço, pode ser levar essa pessoa a uma intervenção na rotina, não sei. Mas é alguma ação em direção a essa pessoa. Em direção a ela, para que essa pessoa não se perca de vez, né? Tem que estar chegando mais perguntas e comentários, eu quero ler aqui com vocês, para vocês, certo? É muito necessário, Guilherme Costa, é muito necessário falar sobre isso, é necessário dar espaço para isso. Obrigado, verdade. Rafael, os pais são as matérias-primas da vida. Isso é muito importante, né, para a gente entender como a igreja está cheia de gente que tem problema emocional e tenta compensar, né? Porque, pastor Jedson, Rafael, eu amo você, um abraço. A igreja tenta compensar dando cargos para essas pessoas, né? Eu não sei se você já conheceu algum pastor, algum líder da igreja que tem mania de grandeza, sabe? Que ele quer tudo grande, o evento dele é o maior, a igreja dele, e a pregação dele, a roupa dele, tudo. Aquela cantora, eu sou a melhor cantora, eu sou aqui melhor, sou mais usada por Deus. Sabe aquele profeta, não sei se já foi algum monte de oração que a profeta diz assim, aqui eu sou a profeta de Deus e tal. Essas pessoas estão querendo dizer para si mesmas alguma coisa. Porque, na verdade, elas não se acham. Né? E é importante essas pessoas pararem para pensar sobre os seus traços e o que elas falam, o que elas falam que afeta os outros, certo? E isso mexe com os outros, gera consequências, porque as palavras são semeaduras, né? Dentro do coração das pessoas. Às vezes as pessoas jogam a âncora e a gente afunda mais rápido. Pior que é verdade, né? E quando a gente tem buscas equivocadas, né? Vendem pra gente receitas erradas pra gente se resolver, se tratar, e na verdade não se trata, essas receitas podem piorar a situação, né? Podem agravar o quadro. E é muito importante, penso eu, que não faz ali, a pessoa não tem nem força de fazer. Ela não tem força de colocar comida na boca. Às vezes é necessário ir lá, pegar a comida, pegar do prato, colocar na boca da pessoa, ajudar a pessoa a mastigar, para ela conseguir voltar a ter um mínimo de energia, de vida, de vontade, de viver. Porque a gente quer jogar comida de longe muitas vezes, né? A gente não quer ter trabalho. A gente não quer se envolver com o outro, com a causa, porque dá trabalho. Alice, meu irmão já faz 11 anos que vive com depressão. Nossa, 11 anos. Virou uma criança. Bom, aí a família entra uma outra coisa que eu acho que é importante também. A família também precisa fazer terapia, né? A família também precisa de ajuda.
para saber como lidar, para saber o que fazer. Ninguém é super-herói, ninguém sabe tudo, ninguém está pronto, tem que ir, né? Eu conheço um que acabou com o relacionamento de um colega. As consequências são inúmeras, né? Ótima palavra, obrigado. Eu choro porque não posso fazer nada. Eu imagino como você se sente. Como eu estava dizendo, é importante a família também procurar ajuda. Gente, eu não quero me estender muito nesse assunto. Como eu disse, é mais um relato meu, pessoal, sobre o que eu vivenciei a respeito disso. E é engraçado que a igreja, religião, né, como eu falo religião, ela exige muito das pessoas e não é aceitável as pessoas elas expressarem quaisquer tipos de fraquezas, né? As fraquezas, elas são inaceitáveis. E há um conjunto de fraquezas que foi eleito, penso eu, pelo imaginário religioso, que o religioso, o crente, não pode de jeito nenhum sentir ou ter, que dizer que está se sentindo fraco, dizer que está com medo, né? Dizer que tem medo de sair de casa, tem medo de fazer isso, aquilo, dizer que está triste, né? É complicado, é muito complicado. Por quê? Porque tem uma receita que aí você é como se você estivesse expressando que você não é de Deus, porque você não tem fé. E na verdade, é mais de Deus quem se assume do que quem se camufla. Né? Quem se camufla não está entendendo sobre Deus. Comentário importante aqui do Marcelo Simplício: é uma rede de apoio que envolva todos os ambientes e pessoas que o indivíduo adoecido vive é importante. Então, obrigado, Marcelo, aí por esse esclarecimento. Marcelo é especialista da área, né? Inclusive a gente vai conversar aí mais para frente junto, para a gente vai ter um segundo encontro sobre esse mesmo assunto, porque, como eu disse, eu não posso falar como especialista, eu estou falando aqui apenas o que eu vivi, né? E compartilhando para vocês como testemunho, né? Gente, esse assunto é um tabu na igreja, infelizmente, é verdade, Celina, porque as pessoas que se fingem de forte, elas são um grande número que tem o microfone na mão, né? Tem muita gente se fingindo de forte com o microfone na mão, e isso é muito, muito perigoso para as pessoas adoecidas, né? Porque as pessoas elas vão dizer: puxa, então eu não tenho Deus, então eu não estou sendo de verdade, né? O fardo é pesado, muito pesado. É o inverso. Diego, um abraço aí. Diego, a gente foi da mesma igreja em 2000, eu fui pastor do Diego em 2007, 2008, por aí. Lá no Novo Maracanã, né? Foi um tempo bacana, grande baterista. E ele estava um dia também conversando comigo, falando sobre o que ele teve aí, né? Ele desenvolveu aí algumas coisas e foi para o especialista e estava na medicação também, né? Marcelo Simplício, infelizmente é verdade. Esperam superpoderes ou super-humanos, principalmente daqueles que exercem liderança. Todavia, estes sofrem maior pressão. Verdade. A pressão é maior, né? Maior pressão, cobranças e etc. Na verdade, a igreja hoje, ao invés de cuidar, tratar, faz o contrário, adoece. Nessa pregação, nessa ideia, nessa linha de pensamento de que as pessoas, elas para terem fé, elas precisam demonstrar que está tudo bem o tempo todo, tudo bem o tempo todo. E aqui há um equilíbrio, né? Obviamente. Você não vai expressar as suas fragilidades para quem não tem habilidade, aptidão, capacidade, empatia, que é a capacidade de se colocar na sua pele. Para pessoas desse tipo não vale a pena, não é saudável, não é salutar para você fazer isso. Por isso que é importante procurar um especialista. Quando a gente procura um especialista, e aqui eu quero dizer uma coisa muito importante: não existe esse negócio de psicólogo evangélico. Vamos parar com essa crendice, essa bobagem religiosa
que afeta uma ciência, né? Você não vai num cirurgião evangélico, você vai num cirurgião, você não vai num clínico geral evangélico, você vai num clínico geral. Você não vai fazer o parto, a mulher não vai fazer o parto, como é o nome? Obstetra, né? Do obstetra evangélico. Você vai num obstetra, assim a qualquer ciência. Você não vai procurar um especialista por causa da religiosidade dessa pessoa. Você vai procurar porque ele é alguém apto. Então vamos parar com isso, porque a pessoa ela estudou, ela teve um preparo, uma formação científica, vivencial, a ciência e a observação, né? Ela foi observar para poder exercer aquela função. Então, para eu acredito que o Supremo, no ano de 2009, se eu não me engano, votou que não era necessário, mas eu acredito que para ser jornalista tem que estudar jornalismo. E foi o que eu estudei, para poder falar e conversar com as pessoas. Então, para poder atuar na área, é necessário ter o conteúdo, o embasamento de acordo com isso, né? Chegou mais uma pergunta aqui, mais duas, aliás, né? O senhor teve depressão no período do isolamento social, agravou muito, muito demais. Eu me lembro que quando eu fui falar para o pastor da igreja que eu não queria mais pastorear, eu chorei muito, muito, era um choro que eu não conseguia controlar, estava doendo muito, porque eu achava ir para a igreja, pregar e orar para as pessoas um peso, um fardo, era muito difícil para mim estar ali, porque eu desacreditava de tudo que me exigiam, não a igreja, o ministério em si que eu estava, mas o imaginário das pessoas, da religião toda, de que eu tinha que estar o tempo todo solucionando os outros. E eu olhava para mim com os meus conflitos, com as minhas tristezas, como é que eu tenho que... Não é assim, não funciona. Mas eu sempre tentava, nas entrelinhas dos meus discursos, dizer, falar. Eu me lembro uma pregação que eu fiz, que eu falei sobre Tomé, o cara que duvida e que Deus quis ele. Eu me lembro a última que eu fiz, uma pregação que eu falei que Deus queria gente humana, gente normal. Então, a pandemia veio para agravar, para eu perceber que eu não precisava daquele exercício, daquela maneira. Eu acho que depressão é sinal de que fomos fortes por muito tempo e sinal de que precisamos compartilhar sim. Cada um na sua verdade, cada um na sua função. É verdade, né? Nós temos funções distintas. Deixa eu ler um comentário aqui do Marcelo, que é bacana. Empatia é um instrumento imprescindível no auxílio, no manejo, no acolhimento da pessoa que está em sofrimento. Chegavam para mim, e aí, se eu me emocionar, eu espero que vocês compreendam, muitas mães no final do culto, muita mulher sofrida, muita mulher que o marido batia nelas, e que o pastor da igreja delas dizia que elas tinham que aguentar. Mas era quase toda semana que eu ouvia 2 ou 3. Chegava para mim muita mulher agredida, né? Fisicamente, moralmente. E muita gente, homem e mulher, ambos os sexos, de toda a sexualidade, para dizer que estava muito triste, que era muito triste, pedir ajuda, mas isso era muito. Chegava para mim também, uma coisa que chegava muito para mim, era mães de filhos pequenos, que os filhos diziam que estavam vendo coisas. Eu orava, abraçava, perguntava, cadê o pai desse menino? Então, assim, nós estamos numa época em que as pessoas não estão muito interessadas em ter empatia. E é a empatia que nos cura. A empatia não cura só o outro que eu sinto a dor, a empatia me cura. Me fazia muito bem
minimamente sentir a dor daquelas pessoas, mesmo que momentaneamente. Porque, de certa forma, me aliviava, elas saíam com esperança, e a esperança é sempre contagiosa. Sempre é. E a gente precisa mais disso. Os evangélicos, aí eu falo dos evangélicos, eu estou falando de mim durante de 97 para cá, dá 20 e tantos anos, 22, 23, sei lá. A gente, como evangélico, a gente fala muito em diabo, muito em inferno, em fim do mundo, em conspiração de que a nova ordem está tomando de conta, de que o islamismo vai tomar o planeta, e a gente esquece do fundamental. A gente quer catequizar índio de novo. A gente quer ganhar e Jesus Cristo veio para parar, para conversar com mulher apanhada em ato de adultério, com mulher que teve 6 maridos, que essas coisas para aquela sociedade eram um absurdo. Jesus Cristo veio para parar, para conversar com um louco que vivia nos cemitérios. Não era para catequizar. A boa nova que Jesus dizia para as pessoas não era uma nova regra de uma nova forma de fazer religião. Era uma maneira de curar a alma, as emoções de gente que estava perdida dentro de si mesmo. Então essas pessoas eram pessoas que a gente precisa se vestir de empatia para sentir, né, a necessidade delas. Tu quer dizer alguma coisa, Patrícia? Não? Diego, acho que a cobrança, a autoculpa, a pressão psicológica para não pecar, não errar, isso e aquilo. A igreja deveria colocar um fardo mais leve nas costas dos humanos que querem que sejam robôs, né? É importante a gente também parar para pensar que tem muita gente que despertou, né? Tem muita gente boa, tem muito pastor bem, que trata bem. Eu indico para vocês, tem pastores aqui no Ceará, aqui na nossa cidade, que são, no nosso estado, que são pastores bacanas, né? De igrejas saudáveis. São pessoas que se formaram, que tiveram uma preocupação em não falar qualquer coisa, que não estão preocupadas em mídia. E aí, eu quero fazer uma ressalva, né, que para a gente ter um certo cuidado com muita propaganda. Venha para cá que é a solução, aqui é a verdade e tal. Isso é muito, muito, muito perigoso. Porque Jesus Cristo não testemunhava de si mesmo. Ele disse que quem testemunhava dele era o Espírito Santo, né? É muito perigoso. É muito perigoso, porque isso pode ser um sinal de alguma doença emocional. E líderes adoecidos emocionalmente desenvolvem rebanhos adoecidos, grupos adoecidos, né? Eu quero encerrar orando, né? Pastor, admiro muito o Senhor, porque sempre que o Senhor assume o que passa na vida de forma real, parabéns, não vive de aparência. Irmã, eu tenho algumas máscaras. Obrigado, irmã Sara. Eu tenho, claro. Eu não exponho tudo, né? Mas eu tô tentando. Deus abençoe também, viu, irmã Sara? Gente, eu quero encerrar orando, convidar vocês pra gente orar, tá certo? São 19 horas e 5 minutos. E aí, se você tiver ainda algum comentário, algum pedido de oração, a gente vai conversando. Eu vou deixar aí o livro, né? Depois da oração, depois quando terminar a live, eu vou repetir o livro, né? Que é Mentes Depressivas. Quem me deu esse livro foi até a Solange, um abraço para a Solange. Esse livro está com o Jefferson, mas tá com o Souza. Mas é um livro bacana demais para quem deseja começar, né? Eu desejo muito que vocês comprem esse livro, leiam sobre esse livro, porque é um livro muito bom.
Pastor Jéssica, você é um homem de Deus que enriquece muito com a palavra de Deus, seu testemunho. Oremos. Gostei muito da palavra. Obrigado, Flavinho. Um grande abraço, viu? Vamos orar por uma criança que se chama Leonardo. Vamos sim. Vamos. Deus visita a vida do Leonardo, eu creio. Concordo demais com suas palavras. Muito obrigado, viu, Glócia? Gente, o texto que eu li é o texto de Mateus, capítulo 26, e eu quero reler antes da gente orar, que diz assim. Mateus 26, 36. Foi o texto que eu li no começo. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhe, então, a minha alma está profundamente triste. Versículo 38. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, esse Jesus, que é o Jesus que sente a tristeza profunda, é esse Jesus que pode completamente nos compreender e nos fazer nós nos entendermos, tá? Se o que vocês estão sentindo, o que está acontecendo com vocês, é algo que está mexendo na rotina, vamos orar, vamos ler os evangelhos, a palavra de Deus, e vamos procurar um especialista. Procure um especialista para falar. Converse com seus amigos, converse com seus pais, converse com seus filhos, converse com seu marido. Fale com as pessoas, certo? Fale o que tá acontecendo para a gente não guardar. Quem confessa encontra cura. Né? Salmo 32, o salmista disse assim: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Tá bom? Então vamos orar agora. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui. Eu quero te apresentar a casa, a vida e a família de cada um, com todos os conflitos, as dificuldades que cada um tem vivido e também com todos os sonhos que cada um tem. O sonho de acordar de uma maneira leve, o sonho de poder respirar fundo, sem peso de culpa, de dor, de sensação de abandono, de sensação de estar perdido. Não. Pai, eu te peço por essa mulher que diz eu não sei mais o que fazer. Eu te peço por esse homem que não sabe onde encontrar recurso nem resposta. Eu te peço por essa criança, Leonardo, e todas as crianças que têm vivido, ó Pai, tantos dramas, tantas circunstâncias. Eu sei que o teu Espírito é o Espírito do Consolador. Está escrito na tua palavra, eu irei, disse Jesus. Mas eu enviarei a vocês um outro Consolador, o Espírito da verdade. Que seja assim, Pai. Que o teu consolo venha sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, que têm vivido tantos dramas e tantos traumas e tantas coisas que precisam ser faladas. Que elas encontrem, ó Deus, apoio, que elas encontrem um local onde elas possam depositar isso aos teus pés. Às vezes no ombro de alguém, às vezes, ó Deus, falando com alguém, que o Senhor possa dar sabedoria para eles procurarem especialistas e assim iniciarem tratamentos. Eu creio, Pai, que haverá um despertar no nosso coração para um tempo melhor, para um tempo em paz, para um tempo de abraços, para um tempo de sinceridades, de confissões saradoras, confissões que melhorarão a nossa maneira de viver e a maneira de nós convivermos com os outros. Que as pessoas tenham liberdade, ó Deus, de falar o que for, desde que esse falar seja um falar que as ajude a se curarem, a estarem melhores. Alivia o fardo de quem está se sentindo pesado agora, Pai. Dizendo, eu não te condeno, eu não te desprezo, eu não te menosprezo. Você é para mim ainda valioso, apesar disso que você tem vivido, de que você fez. Pai, que todas as pessoas que erraram e que se sentem menos ou que se sentem pouco valiosas, que elas possam olhar para Ti e ver que o Senhor está estendendo a mão, fazendo-as, ó Deus, reacreditarem no valor que elas têm. No nome de Jesus, sara, ó Deus, para que a gente não procure mais líderes tiranos, porque enquanto a gente não é tratado das nossas feridas, a gente procura ainda feridores, pensando que essas pessoas trarão uma suposta proteção, mas na verdade é só um engano.
que a sensação de abandono causa. Nos trata, Pai. Nos trata com a Tua palavra e com o jeito de ser de Jesus Cristo. Nós oramos assim e no nome de Jesus te agradecemos por nós e por toda a nossa família. Amém e graças a Deus. Queridos, obrigado por estarem comigo até agora. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui novamente na próxima semana. Deus vai abençoar a vida de vocês e a família de vocês, eu tenho certeza disso. E abracem, conversem, falem, procurem ajuda, não guardem, não sejam como eu fiz, né? Eu carreguei uma máscara, uma capa de estar ajudando todo mundo e guardando os meus conflitos, e guardando minhas dores, as minhas tristezas. Não façam isso, não vale a pena, tá certo? Não vale a pena. Próximo sábado, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui novamente. Se for assim, da permissão dele, se Deus quiser. Eu vou deixar a dica do livro nos meus stories, tá certo? Meu story lá, para poder você dar uma olhadinha no livro da doutora Ana Beatriz. É o livro Mentes Depressivas. É um livro fácil de achar, né? Qualquer livraria comum você pode achar. Você que é pai, que é mãe, você pode ler, né? Procurar essa ajuda para poder ajudar mais pessoas, né? E ajudar o seu filho, sobretudo, né? Pastor Jedson, por que o senhor também pode fazer uma live no YouTube? O YouTube é mais difícil para mim, né? Porque tem que ter pelo menos 1000 inscritos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O meu perfil do Instagram tinha 4.000 pessoas, né? Seguidores. E aí eu perdi. Eu voltei, consegui acessar novamente. Apareceu uma mensagem que tinha violado política de alguma coisa. E aí, é o Luke que tá latindo, né? E aí, quando eu voltei 0 de amigos. Eu fui recomeçando tudo de novo. Eu tô com 1000 e pouco, né? 1.400, se eu não me engano. Não tem mais os 4.000 de antes. Mas eu pretendo fazer pequenos vídeos para poder ir compartilhando isso que eu peço, tá certo? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês e muito obrigado por estarem aqui comigo, tá bom? Até mais.